Para você que está em casa, muito boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre tudo o que diz respeito a você. Seja mais uma vez muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E para você que está chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Carlos Guimarães e você está no canal MEG, Ministério Evangelho e Graça. Já vou pedindo a você, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, assim você ajuda esse evangelho chegar a mais pessoas. E hoje, meu querido, minha querida, eu estou aqui para trazer para você uma resposta de um pedido. Por que resposta de pedido? Para você que está em casa que quiser, toda hora passa aí o meu contato, você pode me chamar no privado. Eu tenho vários grupos onde eu tiro as dúvidas das pessoas. Grupos de dúvidas, vários grupos de WhatsApp. E em alguns desses grupos, já há muito tempo o pessoal está pedindo: pastor, fala para a gente sobre a oração do Pai Nosso. Então, explica para a gente a oração do Pai Nosso. E como está aí na imagem, já vou abrir a imagem para você de casa. Vou abrir aí, olha. Querido, revelações profundas na oração do Pai Nosso. Revelações profundas. A grande maioria dos cristãos não tem ideia das grandes revelações. E hoje eu vou atender o pedido. Eu falei, se qualquer hora dessas eu falo sobre a oração do Pai Nosso. Qualquer hora dessas eu falo, ok? E antes de continuar então na oração do Pai Nosso, eu quero dar uma sugestão para você. Querido, você que quer ser um cristão de verdade, aprender algo de verdade, algo que não é interessante para os pastores pregar, não é interessante que eles preguem isso, eu sugiro a vocês que assistam a pregação de hoje de manhã, Filipenses capítulo 1, o que a gente tem que fazer, como a gente tem que comportar diante das tribulações. Isso vai dar uma força para você, vai dar uma força diante das lutas e das tribulações, ok? A galera vai chegando aí aos pouquinhos, então manda o link para 2, 3, 4, 5 pessoas, manda esse link aí, porque de extrema importância, profundas revelações na oração do Pai Nosso, ok? Profundas revelações. Então vamos lá, sem mais perda de tempo, a oração do Pai Nosso e as suas profundas revelações. Vamos lá. Mateus 6, do 9 em diante, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas, ok? Então, querido, tá aí para você. E, bom, vamos lá. Como eu disse para vocês, um pedido, eu estou atendendo o pedido. Parece que Jesus prometeu algo que não funciona, Então, ele falou assim: eu vou dar para vocês um modelo de oração. É um modelo. Quando vocês forem orar, use esse modelo que vai dar bom. Entendeu? Não tem como dar ruim. Só que a gente vive orando, vive pedindo, muitas vezes repetindo a oração do Pai Nosso, e a maioria das coisas que nós pedimos, elas não acontecem, elas não sobrevêm. Por quê? Por causa disso eu vou trazer profundas revelações para vocês da oração do Pai Nosso. Primeira coisa, querido, Jesus nunca disse que deveria ser uma repetição. Você tem que ficar repetindo essa oração, fazer dela uma reza. Ele nunca falou isso. Repita e repita e repita. É um modelo. E fique atento que você vai ver as profundas revelações aí.
né? Porque ele mesmo diz no próprio Mateus, ele fala: e quando orares, não useis vãs repetições. Ele falou para a gente não ficar repetindo oração, ok? Então não é para se repetir. Por que não funciona? Que eu faço como uma reza, algo que eu vou repetindo, um mantra que eu vou repetindo. Esse é o primeiro motivo. Outra, simplesmente você orar a oração do Pai Nosso não significa que ela tenha em si um poder mágico. Então eu vou orar a oração do Pai Nosso e o que eu preciso vai acontecer, porque essa oração tem em si, carrega em si um poder, uma magia, algo sobrenatural. Ore o Pai Nosso e a coisa vai acontecer. Não. Outra coisa, palavras que nós cremos. A oração do Pai Nosso são palavras que nós cremos, ok? Mas essas palavras também não têm poder em si mesmas. Não são essas palavras, porque essas palavras, elas vão ter um poder místico, um poder sobrenatural. Use as palavras da oração do Pai Nosso e a coisa vai acontecer. É porque quando também oramos, eu estou mostrando porque que não funciona. Quando oramos um Pai Nosso, querido, a gente tem boas lembranças, lembranças de quando éramos crianças. Não interessa se a sua família era católica ou evangélica, cristão de qualquer segmento do cristianismo. Quem nunca aprendeu a orar a oração do Pai Nosso desde criança? Na escola onde a gente entrava, não é isso? Então, nossa escola era uma escola boa, a tia fulana, a professora Beltrana, o meu pai chegava, eu ficava com medo de noite, dormi no meu quarto escuro, meu pai orava, o Pai Nosso comigo, a tia falava. Então traz umas boas lembranças da nossa infância, ok? A oração do Pai Nosso não é aquilo que eu faço porque me traz gratas lembranças, porque ao mesmo tempo que eu estou dizendo, ela não tem poder mágico em si. Uma vez eu estava nessa situação, então eu orei o Pai Nosso e a coisa foi resolvida. Então nós temos memórias gratas lembranças aí, sabe? Da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é também porque temos lembranças familiares. Nossa, o meu avô morreu, mas o meu avô juntava a família de vez em quando, e a primeira coisa, quando a gente ia no aniversário de fulano, ou no aniversário, antes de cantar os parabéns, ou depois que cantávamos, a família dava as mãos, ou levantava as mãos, e era tão bom, e a gente orava o Pai Nosso. Traz lembranças familiares, não é isso, entende? A oração do Pai Nosso não é só um mantra que acalma, o mantra vai acalmar. A oração do Pai Nosso não é algo que se faz também só nos velórios. Antes de sair para enterrar, né, o corpo, aí se faz a oração do Pai Nosso. Não é isso? Não é isso. Eu não estou dizendo que é errado essas coisas, você trazer a lembrança e tal. Eu não estou dizendo que chamar a oração do Pai Nosso dessas coisas é reduzir demais. A oração do Pai Nosso, ela não deve ser feita como algo que simplesmente me traz um conforto, me traz uma alegria. Às vezes eu estou desesperado, eu estou ansioso, aí eu faço a oração do Pai Nosso e ela então vai acalmar, vai trazer uma segurança. A oração do Pai Nosso é algo, alguns dizem assim, o qual tem que se ter um profundo respeito. Eu já vi mães e pais baterem criança. Vamos começar a orar o Pai Nosso, aí a criança fez alguma coisa, dá um tapa, respeita o menino, a oração ao Pai Nosso. Então é algo que eu tenho que ter um profundo respeito à oração do Pai Nosso. É assim que as pessoas veem. Quase ninguém, meu amado, minha amada, entende o que Jesus quis ensinar. Raríssimas são as pessoas que entendem o que Jesus quis ensinar. Agora preste atenção, somente vai entender o significado quando entender o significado de falar com Deus. A oração é uma conversa com o Pai. É uma liberdade que você tem.
Entende? Eu fico olhando, irmão fulano fica de pé e faz oração cheio de formalidade, ele fica em pé, aí tem que escolher: Senhor, meu Deus e meu Pai, eterno Deus todo-poderoso, e fica escolhendo palavras para falar com Deus. Oração, querido, é uma liberdade que você tem com o Pai. Jesus nos deu uma liberdade com Deus. Eu tenho liberdade, sabe? Agora, só entende essa liberdade quem entende o Evangelho. Só vai entender essa liberdade quem entrou no Evangelho, o Evangelho entrou nele. Se não, do contrário, fica difícil entender o que é oração, e em especial a oração do Pai Nosso. Meu amado, todas as vezes que eu e você, todas as vezes que nós orarmos em espírito e em verdade, nós estamos estreitando o nosso relacionamento com Deus. Começa a entender qualquer oração, porque o Pai Nosso é só um modelo. Cada vez que eu entro, sabe? Então, muitas vezes a gente ora para ser visto pelo outro. Irmã fulana eleva a voz a Deus em oração. Ela ora preocupado com aqueles que estão ali escutando o que ela vai falar. O que vão pensar das minhas palavras? E se eu falar uma palavra errada? E se o meu português não for apurado? A igreja está lotada, entendeu? Não, querido. Todas as vezes que eu e você orarmos em espírito e em verdade, você vai entender que o que Deus quis desde o começo, um relacionamento com o homem e um relacionamento do homem com ele. Ele cria Adão e Eva, coloca os dois no paraíso, e diz o texto que todos os dias, pela viração do dia, Deus ia lá bater um papo com Adão. É isso que Deus quer comigo e com você, um relacionamento em espírito e em verdade. Então vamos lá, querido, vamos lá, vamos destrinchar a oração do Pai Nosso. Vamos lá, destrinchar. Ele começa, a primeira palavra, Pai. Querido, a hora que nós entendemos isso, Pai Nosso, então qual é a primeira? Portanto vós orareis assim, Pai. Portanto vós orareis assim, Pai. Como eu te disse, meu amigo, minha amiga, é um relacionamento de liberdade de um pai com filho. Eu fico imaginando, mano, você era criança, pré-adolescente, aí você, cara, de boa, tinha um relacionamento, beleza, com seu pai, aí você precisava de um tênis, seu tênis não estava muito legal. Pai, eu entro na sua presença neste momento, eu venho a ti dizer, Pai, eu estou precisando de um tênis. Pela sua graça, bondade. É esse o relacionamento? Olha a palavra, quando vocês orem assim, Pai. Você entende o peso dessa palavra? Pai. Pai. Então é um relacionamento, primeiro, a oração de liberdade do pai com os filhos. Agora preste atenção, sem negociações. Você não precisa negociar com seu pai, sem fazer propostas, sem fazer barganhas. Você não precisa mais de votos, de promessas, de jejuns, de dinheiro para você falar com o pai, para você entrar na presença dele, para você conseguir alguma coisa dele. Querido, quando nós entendemos, eu vou receber algo, eu vou pedir ao Pai algo, mas primeiro eu tenho que jejuar, primeiro eu tenho que, sabe, eu tenho que fazer barganha, eu tenho que fazer, isso é uma ofensa ao Pai, entendeu? Então o Nilson, Mateus, seu filho, chega para você e fala assim, pai, eu recebi esse mês, peguei o meu salário e coloquei 100% na sua conta. Dá para o senhor me emprestar o seu carro? 100% não, 10%, né? É só 10%. Não é assim? Eu recebi o meu salário, coloquei 10%. Agora, pai, eu estou precisando do seu carro, você me empresta o seu carro? Querido, você não ficaria ofendido? Pai, o Mateus, precisando do carro do pai dele. Eu fiz jejum. Uma semana de jejum, dá para você me emprestar o seu carro?
Isso não te ofenderia? Eu estou falando quem é pai de verdade, quem é mãe de verdade. Você tem que fazer essas coisas aí, entende? Se é assim, querido, se você tem que fazer algumas coisas para receber a resposta da oração, ele seria um agiota de bênçãos. Deus seria um agiota, ele seria um ser mesquinho, ele seria um ser interesseiro, ele seria um ser diabólico, ele seria um ser vampiresco que quer te sugar, sabe? Ele seria como se fosse um banqueiro da fé, sabe? Então você deposita primeiro para depois você ir lá buscar. Ele seria um ser abusivo, ele seria um ser comprável. Eu preciso da cura do meu filho, mas eu primeiro vou fazer tudo para te agradar, para depois você curar o meu filho. Eu vou trazer o meu dízimo, a minha oferta, e eu peço ao Senhor, cura o meu filho. Esse é o pai que a religião te mostra. Não foi isso que Jesus quis ensinar. Entende, querido? Você já pensou, você que é pai, você que é mãe, e para você dar boas coisas para o seu filho, ele tem que ficar o tempo todo tentando te agradar, o tempo todo. Eu vou agradar o meu pai, eu vou agradar a minha mãe, para ela me dar isso, para ela me dar aquilo, para eu receber isso, para eu receber aquilo. Eu tenho que agradar o pai, E agora é o seguinte, hein? Se você não agradar o pai e a mãe não faz algo para você. E tem mais uma, ele fez, e se você desagradá-lo, ele vai tomar de você o que ele te deu. É isso que o crente entende. Para eu receber as bênçãos, eu tenho que ficar o tempo todo me matando para agradar ao pai. Esse é o relacionamento que você tem com o seu pai? É assim. Esse é o relacionamento. Se desagradar, você não recebe, e as bênçãos que você tinha recebido, você ainda perde. Esse é um relacionamento de um pai de verdade e de Deus. Se vós que sois maus sabem dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste vos dará boas coisas. Entende, querido? Você tem que entender que o relacionamento com o pai é um relacionamento de amor. É um relacionamento de amor. Seria uma ofensa, seria ofensivo para qualquer um de nós. Qualquer um. Dia desses eu cheguei em casa, eu tenho um filho de 23 anos, um de 21, um de 16. Quando eu cheguei em casa, meu filho estava pelejando com, vamos dizer assim, as últimas gotinhas de um desodorante, quase que espremendo o frasco ali. Ele não falou nada. Quando eu saí na rua, eu voltei com desodorante para o meu filho. Mas o Deus dos crentes é assim, eu estou vendo, meu filho precisa de um desodorante. Ele vai ter que, como diz lá no interior de Minas, barrer o joelho no chão e clamar, e pedir, e se esforçar, e me agradar, e buscar, senão eu não dou o desodorante para ele. Está vendo o que é que o cristianismo fez com o relacionamento que Jesus quis ensinar? Qual de nós sentiria bem, querido, se o seu filho precisasse de alguma coisa, e você sabe que ele precisa, e você pode dar, mas ele tivesse que tomar todas essas atitudes? Está entendendo? Que a oração é uma relação de amor que Deus tem para conosco e que nós temos com o Pai. Oração é a certeza de que Deus nos ama, não uma barganha, não uma troca, não uma negociação. A oração é uma relação sua com um Pai que ama. Um Pai que ama. E vou dizer mais. 2 Timóteo 2,13 vai dizer o seguinte: ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Isso o crente não te ensina. Entende? Um pai que ama, não um que eu quero ver o quanto você vai ralar para eu poder te abençoar. Não é assim que a gente aprendeu? Eu quero ver, eu estou observando, eu tenho todo o poder me dado no céu e na terra. O Salmo 24, verso 1 diz o seguinte: do Senhor é a terra e tudo o que nela tem, o mundo e os que nele habitam, tudo pertence a Deus. Agora é o seguinte, eu quero ver você ralando. Rale, mas rale muito, rale bastante. Quem sabe eu te dê. É meu, eu dou se você ralar. Enquanto você fizer a oração do Pai Nosso com esse pensamento, querido,
Agora deixa eu te falar uma coisa aqui. Nosso Novo Testamento foi escrito em grego. Pai nosso que estais nos céus. A palavra do grego é pater, mas Jesus não falou em grego, ele falou em aramaico. E sabe qual é a palavra pai no aramaico que Jesus usou? Abba, Abba, meu paizinho querido, meu doce papaizinho. Vós orareis assim: Abba, Pai, meu doce papai, meu doce papaizinho, meu papaizinho querido. Que diacho de papaizinho querido, de doce papaizinho é esse, que ele tem todo o poder, tudo é dele, tudo pertence a ele, tudo ele pode te dar, mas se você não pagar o preço, o seu doce papaizinho, o papaizinho querido, o Abba Pai, não te dá. Está vendo o que é que o cristianismo tirou com você? Tem alguém entendendo aqui? Querido, quando eu chamo ele de Abba, meu paizinho, meu papaizinho querido, meu doce papaizinho, é um senso de pertencimento, meu querido. Deixa eu contar uma história para vocês aqui, eu não me esqueço disso. Em 2002, meu filho mais velho nasceu em 2001. Em 2002 ele estava com um ano e 12 dias. Então quem conhece aqui Belo Horizonte, a estação do metrô Eldorado, aquela rua de cima tem uma mureta mais ou menos assim, 1,30 m a mureta, 1,20 m, 1,30 m, e tem uma grade separando a rua da linha do trem. E aí era um horário de pico, eu botei o meu filho em cima dessa mureta e uma fila de ônibus, eu ia pegar o ônibus. Aí eu botei ele na mureta, dei 2 passos assim para ver se o ônibus que vinha lá era o meu. Quando eu vi, ele caiu, eu peguei ele no ar. Esse menino deu uma gargalhada tão gostosa, aí virou festa. Eu colocava ele na mureta, ele se jogava. Aí eu botava ele na mureta, aí ele corria para lá, tipo assim, eu vou correr do meu pai, corria, se jogava, eu pegava ele aqui. Aí eu botava ele na mureta e todo mundo rindo no ponto de ônibus. Tipo assim, eu vou me jogar, o papai vai pegar. Entendeu, gente? Qual que é o meu paizinho, meu doce papai? É um relacionamento de amor. Querido, é o meu Abba Pai. Se joga nele. Entenda que ele te ama. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem anjos, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem a largura, nem anjos, nem a morte. Nada pode te separar do amor de Deus, o Abba Pai, que está em Cristo Jesus. Entende? Se joga, é um senso de pertencimento. Eu vou me jogar, o papai vai pegar, entendeu? Então eu pertenço, meu pai não vai deixar eu cair, sabe? O meu pai não vai deixar. Se joga, querido, é isso, entender, sabe? Você não tem que ficar se justificando. Ó pai, eu levei o meu dízimo, dá para o senhor curar a minha filha? Senhor, eu estou jejuando. Senhor, eu estou te servindo. Senhor, eu faço a sua obra. Ei, Senhor, que eu tenho sido fiel a ti, Pai. Dá para o Senhor me atender? Entende? Você não tem que ficar se explicando, se justificando. Ele é seu pai e ele te ama, meu querido. Sabe? E aí você vai entender, todos os pedidos que você fizer a Deus, é um pedido relacionado com o amor. E João ensinou, só ama o pai quem ama o próximo. Tem alguém entendendo isso aí? Tem alguém entendendo? Já na palavra pai, quando as pessoas me pedem, fala sobre a oração do Pai Nosso, eu falei assim, eu precisaria de 1 hora para cada palavra, eu vou tentar acelerar. Só ir a segunda palavra, Pai Nosso. Pai o quê? Nosso. Agora, vamos entender o seguinte, o que Jesus estava fazendo? O sermão da montanha. Ele começou o ministério, subiu na montanha e começou a ensinar. Uma grande multidão ficou na montanha para ouvir Jesus. Uma grande multidão. Sabe quem estava ali? Prostitutas, adúlteros, ladrões, estelionatários, entendeu? Cobradores de impostos, todo tipo de pessoa. Aí Jesus estava ali no meio da multidão e começou a ensinar os discípulos, quando vocês orarem, vocês vão orar assim, Pai de alguns dos que estão aqui. É assim que ele ensinou? Pai
nosso. Aí é um problema, querido, que o cristão evangélico acha que o pai é só dele. Só é filho dele quem é evangélico. Se for evangélico, é filho dele. Pai nosso. Havia todo tipo de gente naquela montanha. Todo tipo. Só a raça boa. Só a raça de gente boa que estava ali. Que ele mesmo falou, não vim para quem está são não precisa de médico não. Quem seguia Jesus, sabe, era só gente, entendeu como é que é? Mas mesmo assim olhando para aquele ladrão, prostituta, adúlteros, ladrões de tudo quanto é jeito, bandido de tudo quanto é, entendeu? Corruptos de todo, ele falou assim, o Pai é nosso, Pai nosso, sabe? Não pai da religião, não pai dos religiosos, não um Deus exclusivo. Uma pergunta que eu recebo assim, pastor, o que você acha dessas igrejas inclusivas? Igreja de homossexuais, por exemplo. Eu falei, a culpa é dos crentes. Porque o pai é nosso. Mas se essa turma for para a igreja de crente, ela vai ser aceita lá? Ela vai ser, eles têm que abrir uma igreja para eles não são aceitos da igreja de crente. Então é um pai inclusivo, não um pai exclusivo. Aprenda com Jesus, vocês são sal da terra e a luz do mundo. O crente quer ser sal dentro da saleira. Sal dentro da saleira não faz sentido nenhum. Aonde as pessoas estavam, Jesus estava no meio de ladrões, ele ia na casa de prostituta, ele ia na casa de adúltero, ele ia na casa de corrupto, ele ia na casa de todo, e comia e dormia com eles. Está no meio, a palavra igreja é do grego eclésia, ou eclesia, os tirados para fora. O crente quer ser tirado para dentro das quatro paredes, é tirado para fora, é estar no meio de todo mundo, entender que ele não é pai seu, entender que ele não é pai do religioso, ele não é pai da religião, ele é pai nosso, de todos os que estavam naquela montanha, todos, religiosos e não religiosos, todos os tipos de pecadores, mas ele diz assim, o pai é nosso, não é um pai exclusivo, não é um pai criado pela religião. Queridos, deixa eu dizer para você, eu vou tentar explicar aqui, para você entender o que é pai nosso e o amor do pai. Eu tenho duas pacientes cujos filhos foram presos. Uma delas, o filho foi preso alguns anos atrás por várias coisas, dentre elas tráfico de drogas. Essa mulher sofreu, e sofreu muito. E todo mundo sabe que na cadeia visitar um preso é humilhante, todo tipo de humilhação que você pensar você passa. Aí ele ficou preso um tempo e foi solto, montou um negócio, começou a trabalhar, mas o negócio não dava tanto dinheiro como o crime dava. Ele foi envolvendo com o crime de novo, envolvendo, e ela falou assim comigo, se meu filho cair de novo, eu não visito ele mais. Se meu filho cair de novo, eu já falei com ele, sai dessa vida, porque se você cair, eu nunca mais vou na cadeia te visitar. Não demorou 2 meses, o filho dela foi preso. Já tem 2 anos e pouco que o filho dela foi preso. De 15 em 15 dias ela levanta 4 horas da manhã e vai lá na cadeia ver o filho dela. Você entendeu o que é o amor? E não tem muita condição, tem que levar o kit para o preso. De 15 em 15 dias tem um kit que tem que levar. Aí ela junta e pede dinheiro e pede ajuda daqui, que eu tenho que levar o kit para o meu filho. Ele não fuma, ela tem que levar pacote de cigarro para ele, até para comprar a segurança dele lá dentro. Entendeu? Essa é uma mãe que falou que não visitava o filho mais se ele caísse a segunda vez. Agora o seu pai é um pai exclusivo, só daqueles que andam impecavelmente sem pecar. Não é pai nosso, é pai meu. Entendeu isso aí? A segunda, ela começou a terapia comigo tem uns 5 anos atrás. O filho também envolvido com droga. Foi preso. Ficou um bom tempo, como diz a linguagem deles, marchou um bom tempo. Aí ele foi solto. Quando ele foi solto, ele viveu pouco tempo. Ele tirou a vida de vários. Quando ele estava envolvido com crime, tirou a vida de vários. E alguns correram atrás e tiraram a vida dele.
Essa mulher sofreu uma depressão profunda e começou a fazer terapia comigo. Já tem uns 5 anos que ela está lá. E ela fala assim: doutor, eu sei que meu filho tirou a vida de muitos. Eu sei que meu filho fez muitas mães chorarem, assim como eu choro. Mas eu sei que tudo que meu filho fez foi errado. Eu não consigo esquecer o meu filho. Eu não consigo deixar de amar o meu filho. Está entendendo, gente? Quem é marvado é o Deus dos crentes. Ah, se você não ralar pra caramba para agradar Ele, Ele não te ama. Ele esquece que um dia te amou. Então Ele é Pai nosso. Merecer por merecer, ninguém merece. Nem você que está dentro da igreja, nem o que está lá no mundo. Ninguém merece o amor dele. Por isso Jesus fala Pai nosso, sabe? Por que Pai nosso? Eu estou dentro da igreja e luto para não pecar, mas o outro vive entregue no pecado. Ele se entregou ao pecado, mas ele é Pai nosso, meu e do próximo também. Então toda vez que você for orar, sem entender que ele é Pai seu, mas ele é Pai do próximo também, baseado no amor, na misericórdia, na graça, vai ficar mais fácil de você receber, entende? Ele pensa e age de igual forma, comigo que estou dentro da igreja, lutando contra o pecado, e com aquele que está lá no mundo. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, balela. Eclesiastes 9:2, tudo acontece igualmente a todos, tanto ao bom como ao mal, ao justo como ao injusto, com o pecador, né, e o que é bom, tudo acontece igualmente com todos. Ele faz cair o sol sobre os bons e os maus, sobre os justos e os injustos. Tudo, todas as coisas acontecem igualmente. Então ele é Pai meu e Pai do outro. Por merecimento ninguém merece. Não é porque você está dentro de 4 paredes que você vai orar e vai receber, não. Pai nosso, Deus não faz acepção de pessoas. Tem alguém entendendo? Primeiro, Pai. Segundo, nosso, que estás nos céus. Céu não é um lugar, querido. Deus não tem matéria. Deus é espírito. Espírito não tem matéria, não é visível, não é algo palpável. Entende? Então, quando Jesus fala assim, Pai nosso que estais nos céus, quando ele fala de céu, fala de tudo que é grande, de tudo que é elevado, tudo que é esplêndido, tudo que é maravilhoso, tudo que não tem mesquinharia, tudo que não tem baixaria, tudo que é alto, sabe? Tudo que tem a ver com o sentimento do céu. Pai nosso que estás elevado, alto, sem baixaria, sabe? Com tudo aquilo que tem a ver com o céu. Não está falando de um lugar. Tudo aquilo que, sabe, que é de boa fama, tudo aquilo que é de virtude, tudo aquilo que tem a ver com o evangelho, tudo aquilo que tem a ver com a justiça de Deus. É isso. Estais no céu, tem a ver com isso. Tudo que é do amor, tudo que tem a ver com o amor, tudo que tem a ver com os ensinamentos de Jesus é do céu. Tudo que é maravilhoso é do céu. Tudo que é espetacular é do céu. Pai nosso que está acima de tudo. Entende? É isso que ele está falando. Tudo que me leva para um caminho excelente, para o perfeito. É isso que quer dizer Pai nosso que está nos céus. Que está no céu. Tudo que tem a ver, resumindo, com o evangelho, com a graça, com o amor, com a justiça de Deus. Isso é do céu. É reconhecer que eu só tenho que pedir algo que tem a ver com o que é do amor, da graça, da misericórdia, da justiça. Entende? Santificado seja o teu nome. Querido, quando é que o nome do Senhor é santificado? Na cidade fulana de tal, na entrada da cidade fizeram um monumento, uma Bíblia de todo tamanho, o nome do Senhor está sendo santificado. Nada, aquilo é político para ganhar voto dos crentes. Entendeu? Agora, uma vez por ano nós temos aqui a marcha para Jesus, o nome dele é santificado.
Entendeu? Ah, tem um evento na cidade que lota o estádio Mineirão para glorificar o nome. Então toda vez que eu faço um culto, toda vez que eu estou prestando um louvor, uma adoração, santificado seja o seu nome. Não tem nada a ver com isso, querido. Sabe? Não tem a ver com quem vai tributar ao Senhor qualquer coisa, um culto, um louvor, um monumento, sabe? Um evento, nada disso. Santificado seja o seu nome, é sem religião, sem nada a ver com religião. Santificado seja o seu nome, é quem entendeu a relação dele no coração. Lembra que eu já falei para vocês 1 milhão de vezes? O verdadeiro culto, a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor, a verdadeira oração é minha vida, é meu 24 horas por dia. É o Senhor ser santificado na minha vida, ser santificado na sua vida. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser perfeito, não, irmão, que a gente não é. Eu também erro e cometo muitos erros, muitos erros. Pode ter certeza, eu cometo muitos erros. Eu não sou perfeito, mas a minha vida tem que ser um evangelho ambulante. O nome do Senhor tem que ser glorificado através da minha vida. Quantas pessoas estão exaltando o nome do Senhor através de você? E eu não estou falando dentro de 4 paredes, não. Ser crente aqui dentro é fácil. Eu estou falando lá fora. Onde você mora, com seus parentes, com seus vizinhos, com seus amigos de trabalho, com os colegas da escola, da faculdade, no meio da parentada, o que falam de você? O que falam de você? Entende? O nome dele ser glorificado na minha vida. Santificado seja o seu nome, não tem a ver com religião. Em Malaquias capítulo 1, do verso 11 em diante, preste atenção, o Senhor diz o seguinte: em qualquer lugar do mundo, para qualquer um que se queima incenso, é para mim que estão queimando. Pode estar queimando incenso para qualquer Deus, em qualquer lugar do mundo. Deus sabe que é para ele. Você quer ver? O nome do Senhor foi santificado na vida de Mahatma Gandhi. O nome do Senhor foi santificado na vida de Madre Teresa de Calcutá. O nome do Senhor foi santificado na vida de Chico Xavier, porque eles viveram o amor ao próximo. Eu não estou falando da religião, se está certo, se está errado. Não é isso que eu estou falando. As crenças, se estão certas, se estão erradas. Jesus diz o seguinte: todos conhecerão que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Todos conhecerão que o Pai me enviou e eu enviei vocês quando vocês amarem uns aos outros. E esses personagens e vários outros fizeram tudo o que fizeram porque amam o próximo. Estão errados nas doutrinas? Sim. Estão errados nas crenças? Sim. Como os evangélicos também estão errados. Mas eles amam ao próximo. A vida deles levavam as pessoas a agradecer a Deus por causa daquilo que eles faziam. O nome do Senhor era santificado por causa deles. O nome do Senhor tem que ser santificado dentro de mim. As pessoas têm que santificar o nome do Senhor por causa da sua vida, dos seus gestos, do seu modo de viver. Tem alguém entendendo isso aí? Tem alguém entendendo? Venha o teu reino. Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu já expliquei assim. Já expliquei. O que é o reino? Levanta uma cidade e domina todos os países à sua volta. Aquilo é um império. Teve o império babilônico, o império medo-persa, o império grego, o império romano. Está ali, a cidade de Roma, na Itália, montou o seu império. Cada país do mundo era um reino de Roma. A Gália era um reino de Roma. A Frígia era um reino de Roma. A Síria era um reino de Roma. A Assíria era um reino de Roma. A Espanha era um reino de Roma. Israel era um reino de Roma. Reino é alguém que é comandado por um imperador. Venha o seu reino. É você ser comandado pelo reino, pelas coisas do reino. E mais uma vez eu te digo, pelo Evangelho. Sua vida é comandada pelo Evangelho? É entender e praticar o Evangelho. Aí você está aceitando o comando dele sobre a sua vida. Que você seja um reino, que venha o seu reino, que eu seja o reino, que o seu reino venha dentro de mim.
é que venha o reino dele dentro de cada um de nós. Eu seja um reino, eu seja alguém comandado. E eu vou ser comandado como? Ele vai sentar numa cadeira e vai passar todas as diretrizes? Não, ele deixou aí para você o evangelho. Venha, é que o seu evangelho entre em mim, que eu entre no evangelho, que eu entenda o evangelho e pratique o evangelho, que a minha vida seja um evangelho ambulante. Aí eu aceitei ser um reino, aí eu aceitei, venha o seu reino, coloca o seu reino dentro de mim. Você quer ver? Não vos vingueis a vós mesmos, mas dei lugar à ira. Se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Não pague o mal com mal, mas pague o mal com bem. Paulo está falando em Romanos 12. Deixa alguém falar alguma coisa com você. Se você não vai lá para as redes sociais e manda uma indireta para ele. Manda uma indireta para ela. Essa pessoa tem um evangelho dentro dela? Está cheio do reino de Deus dentro dela? E está assim de crente. Queridos, 95% dos meus pacientes são evangélicos. E eu atendo às vezes mulheres chorando. Pastor, uma do louvor, atendi essa semana do louvor da igreja dela. Deus que me perdoa, pastor, aquela vagabunda fez isso comigo, ela tem que pagar, pastor, Deus que me perdoa, eu quero ver. E quando acontecer, eu vou falar assim, bem feito, pastor. Está cheio do reino, não está? Está cheio do evangelho, não está? Eu passo mal, pastor, paciente minha, da equipe de louvor. E o pior é que você não sabe, foi aniversário do meu filho, e eu tive que chamar porque a vagabunda é minha cunhada, mulher do meu irmão, aí estragou minha festa, pastor. Foi daqui a pouco dar um infarto aí, de raiva da cunhada dela. Como é que faz o louvor, gente? Deixa eu te perguntar, o reino veio dentro dela, ela é o reino, ela é o evangelho está dentro dela. Seja feita a tua vontade. Fazer a vontade de Deus tudo tem a ver com tudo que nós aprendemos até agora. Entender que pai é um relacionamento de amor nosso, que ele não é só seu, ele é seu e do danado lá fora também, do desgraçado também. Ele é pai nosso. Está no céu é tudo que tem a ver com o que é alto, com o que é o evangelho, com o que é a justiça, amor, misericórdia. Sabe? Vem o seu reino, eu quero entrar no evangelho, quero que o evangelho entre em mim. Sabe? Seja feita a sua vontade. Ser do evangelho, ser do amor, ser da graça, ser da misericórdia, ser um evangelho ambulante, viver o evangelho, praticar o evangelho, é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vai dizer o seguinte: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E eu já falei com você que santo não é o que não peca. Se santo é o que não peca, então não existe nenhum santo. Santo é o que ama ao próximo. É lógico que se eu amo ao próximo, se eu vou me santificando, quanto mais eu amo ao próximo, eu não vou roubar, eu não vou matar, eu não vou cobiçar. Entendeu? Santo é o que ama ao próximo. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, que a vontade do Senhor seja soberana na minha vida, do mesmo jeito que ela é soberana no céu. Vocês aqui tem muitos, eu não estou mandando recado para ninguém não, muita gente aqui que trabalha por conta própria. Uma pessoa fez um serviço com você e não pagou. E você sabe que ele tem o dinheiro para pagar. Como é que é a vontade sua para essa pessoa? Não, mas ele fez o serviço, está certo, ele tem que pagar. Deixa eu tentar explicar. Trabalhando com uma pessoa que está com baixíssima autoestima, aí eu passei os exercícios. Um dos exercícios da baixa autoestima é fazer cobrança, porque quem tem baixa autoestima tem dificuldade de fazer cobrança. Eu falei, você vai cobrar. Atendi o cara num sábado. No outro sábado ele chegou com óculos escuros. Eu falei, o que é isso? Ele tirou o óculos e falou assim, aqui ó, tudo roxo.
Eu falei, o que é isso? Eu fui fazer o exercício aí. Falei, qual é o exercício que você mandou? Eu falei, como assim? Você não falou para eu cobrar? Eu falei, isso aí. Eu fui cobrar o cara, ele falou que não ia pagar. Nós fervemos na porrada. Eu falei, eu mandei você cobrar, não mandei você obrigar ele a te pagar, não. É diferente. Uma coisa é você cobrar, outra coisa é você querer obrigar que o cara te paga. Entendeu? Se ele está devendo, ele tem que pagar. Eu estou falando da sua atitude quando ele não pagou. Entendeu? Está entendendo? Você está fazendo a vontade de Deus está sendo soberana na sua vida, assim como ela é soberana no céu. Um recém-batizado de uma outra igreja, um rapaz de 17 anos foi na minha casa um dia desse, de uma outra igreja, de uma outra denominação. Foi o carnaval, ficou muitos dias lá em casa. Adolescente, brincadeira de adolescente, com um enfiou a mão na cara dele, ele partiu para cima. Aí eu tive que entrar no meio. Eu falei, mas há 2 dias atrás você não falou que você era crente, que você batizou agora, que Jesus falou que se bater do lado tem que oferecer o outro? Você está indo para cima para descontar? Como assim? Não, agora eu batizei, eu agora sou de Jesus. E eu sou assim, se bater de um lado, oferece o outro. 2 dias depois, um deu nele uma porrada, ele virou o Satanás para cima do outro. Eu falei, uai, irmão, como assim? Entendeu? A vontade de Deus é soberana na minha vida, só quando eu colocar em prática os ensinamentos dele. Deixa eu adiantar aqui. Jesus ensinou que para que a vontade dele seja feita, ela tem que ser feita dentro de mim. Sabe? É o melhor de Deus, o melhor do Evangelho dentro de mim. Quanto mais consciência do reino de Deus eu tenho, quanto mais o reino de Deus é revelado a mim, quanto mais o reino de Deus é vivido por mim, quanto mais eu aceito o reino de Deus e pratico o reino de Deus, eu vou evoluindo, desenvolvendo a mim mesmo, desenvolvendo o reino dentro de mim. Tem alguém entendendo isso aí? Quanto mais o reino cresce dentro de mim, mais eu vou amando ao próximo como eu amo a mim mesmo. Vou amando ao próximo, sabe? E eu vou amar o próximo, mesmo que o próximo não saiba disso. Eu vou ter atitudes com ele, ele nunca vai ficar sabendo que foi eu que tive aquela atitude com ele. Sabe isso aí, querido? Seja feita a sua vontade dentro de mim, é o seguinte, você vai fazendo bem com a sua existência, aonde você passar, a sua existência vai passar a fazer bem a todos. Fazer essa oração entendendo isso, sabe? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Preste atenção nisso, o pão nosso, o pão o quê? Nosso. Ele não está falando para você pedir o pão seu. Não é o pão meu, é o pão nosso. E diga o ser humano, querido, tem uma mulher que ela é neurocientista, ela é psiquiatra, ela é psicóloga, ela é psicanalista, mulher toda estudada e não é evangélica. Um dia eu estava vendo a palestra dela, eu falei assim, tá vendo? Ela estudando a ciência, querido, ela fez pós-doutorado na Alemanha. Ela falou assim, o dia que o ser humano entender que nós somos um só, nós somos um só. Enquanto tiver alguém infeliz no mundo, não tem como alguém ser plenamente feliz. O ser humano só vai ser feliz no mundo quando todo mundo lutar pela felicidade do outro. O dia que todos os seres humanos lutarem pela felicidade do outro, aí o ser humano vai ser completamente feliz. Falei, bate tudo com o que Jesus ensinou, com o amor ao próximo. Entendeu? Enquanto tiver no mundo uma pessoa infeliz, não tem como você ser plenamente feliz. E ela não é cristã, hein? Uma cientista respeitada no Brasil e no mundo. Tem a ver, somos de um só, viemos de Adão e Eva, somos um só corpo. Ou o dedão do seu pé está doendo, você fala, eu não estou nem aí para ele, é o pão nosso, não é o pão meu. Entende? Então, querido, preste atenção. Se um pai tiver magoado, zangado, ferido com seu filho, chateado, ele está decepcionado com o filho, ele tem 4 filhos, um machucou, decepcionou, o pai está bravo, está zangado, a mãe está brava, está zangada, então ela tem 4 filhos, ela vai fazer comida para os 3 e deixar o outro sem?
Todo mundo vai almoçar, você não vai porque eu estou magoado com você, eu estou decepcionado. Esse é o pai dos crentes. Deus só vai fazer coisa boa para quem não está decepcionando ele. Entendeu? Se você se esforçar, ele vai fazer coisa boa para você. Senão ele não vai fazer. Porque você decepcionou o pai. Não interessa, querido. É o pão nosso, porque o pai é nosso. Ele vai fazer a comida, a mãe vai fazer a comida, ela vai lavar roupa para os 3 filhos, mas ela vai lavar e fazer a comida para aquele que está zangada também. Isso não entra na cabeça do crente. Então, o pão nosso de cada dia, sabe o que Jesus está ensinando, Rosana? Pegue o que for suficiente para você hoje. Pega o que for suficiente para você hoje. E o que passar mais, você vai ajudar o próximo. Entendeu? É suficiente para mim, eu não tenho que preocupar com amanhã, com depois da manhã. É isso que Jesus, eu preocupo com o pão de hoje. E o de hoje eu divido com o próximo. Entende? É aquele que pede o que é necessário hoje. E aquilo que não vai ser necessário para mim hoje, eu vou dividir com o outro. Deixa eu acelerar. E aí, querido, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Começa a colocar em prática tudo isso que você ouviu. E para fechar aqui, ó, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deixa eu abrir um texto para vocês aqui. Quer ver quando eu falo com você que crente não vive o evangelho? Olha aqui. A gente tem coragem de abrir a boca e orar o Pai Nosso. Olha, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o Pai Celeste perdoará as suas ofensas. Quem é que não peca toda hora? Quem é que não ofende Deus toda hora? Como que você quer ser perdoado se você não perdoa? Olha para o telão. Você que está em casa, olha para a sua telinha. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, que tem a ver com compaixão, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Deus me perdoou, mas eu não quero perdoar quem me ofende. Eu não consigo perdoar. Então você não está cheio do reino. Você não está cheio do evangelho. Quem está cheio do evangelho, cheio do reino, ele perdoa sim. E olha que é uma decisão que ele colocou na sua mão. Perdoa. Porque se você perdoar, o Pai te perdoa. Se você não perdoar, o Pai não te perdoa. É uma coisa que ele botou na sua mão. Ah, eu vou, quantas vezes eu estou orando para Deus me ajudar a perdoar, eu estou jejuando pedindo, não ore, não jejue, porque Ele não vai te ajudar, é uma decisão que Ele colocou na sua mão. Olha aqui se eu estou mentindo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. É uma decisão que Ele colocou na sua mão. Agora, se você decidiu o contrário, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o Pai Celeste perdoará as suas também. É uma decisão. Então eu estou magoado, eu estou ressentido, meu coraçãozinho está doendo, eu não consigo, entendeu? Eu sempre digo, você não é obrigado a conviver com a pessoa, mas eu estou falando desse sentimento que você tem aí dentro. É possível, porque Jesus não ia exigir de mim e de você algo que nós não possamos fazer. O outro texto que eu coloquei, então está aí, ó. Antes, sede uns para com os outros benignos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Colossenses 3:3, suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Você não foi perdoado?
Todo escrito de dívida que tinha contra você foi cravado na cruz do Calvário. Sabe, ninguém pode acusar. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se Deus é por você, quem será contra você? Você tem um advogado junto ao Pai que te defende todas as vezes que você peca. Mas Paulo aqui em Efésios 4:32 e Colossenses 3:13, do mesmo jeito que você foi perdoado, você tem que perdoar. E ele colocou na sua mão. Eu estou falando para gente agora que está com o coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento, cheio, sabe, de rancor, cheio de desejo de vingança. É algo que ele colocou. Como que você vai orar a oração do Pai Nosso se você não consegue perdoar? E o negócio é sério. Se você não perdoar, o Pai Celeste também não te perdoa. É simples assim. Ele colocou na sua mão para você ser perdoado. E nós pecamos toda hora. Se eu quiser o perdão de Deus, eu tenho que perdoar. Duro essa, não é, irmão? E não foi eu que ensinei a oração do Pai Nosso, não. Briga comigo, não. Eu não escrevi uma linha dessa aí. Eu não escrevi uma linha. Perdoa-nos, sabe? Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo ensinou isso. Quando você ainda, sabe? Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, mesmo sendo cheio de pecados. Você ama o outro que te ofendeu? Que tem alguma coisa contra você? Graça, perdão, misericórdia deve fazer parte da vida do cristão. Sem graça, sem perdão, sem misericórdia, não diga que você é cristão, porque cristão é pequeno Cristo, parecido com Cristo. Cheio de ressentimento, de mágoazinha, eu não consigo perdoar. Sabe? Como é que você pode chamar Ele de Pai? Pai nosso que estás nos céus. Querido, você dá sorte que a obra de Cristo vai, 1 João capítulo 3, por causa da obra de Cristo nós somos considerados filhos de Deus, porque em Mateus 5:43 em diante diz que para você se tornar filho de Deus, você tem que amar os que te odeiam e orar pelos que te perseguem. Se você não amar aquele que te odeia, se você não orar pelo que te persegue, nem filho de Deus você presta para si. Como é que você vai orar a oração Pai, se nem para filho de Deus você sabe? O parâmetro aqui é a misericórdia. Sabe o que significa misericórdia? Dar ao outro o contrário do que ele merece. Dê ao outro o contrário do que ele merece. Entendeu, querido? É isso aí. Agora, querido, quando eu falo assim, se você não perdoar, o Pai também não te perdoa, eu não estou falando de ir para o inferno não, tá? Não estou falando de ir para o inferno. Querido, a falta de perdão traz tanta coisa ruim. Tanta coisa ruim. Eu sempre digo, sabe o que é a falta de perdão? A pessoa te ofendeu. Você está bebendo veneno e esperando o outro morrer. Entendeu? Existe um ditado chinês que diz que a falta de perdão é você ir num braseiro, pegar uma brasa para jogar naquele que te ofendeu. Eu mexo muito com churrasqueira. Tá a churrasqueira aqui, a brasa está aqui embaixo. Se a gente tenta chegar a mão aqui em cima, você não dá conta do calor. Imagina você ir lá pegar uma brasa. Viu, Sandra? Eu vou jogar em você a brasa. Aí eu vou mirar no seu pescoço. Eu peguei a brasa e joguei. Duas coisas podem acontecer. Bateu no seu pescoço e caiu. Vai dar um queimadinho. Ou na hora que eu joguei, você fez assim. Mas uma coisa você pode ter certeza. O couro da minha mão ficou todo na brasa. Esse é o que não perdoa. O couro da sua mão está todo na brasa. E você querendo que o outro é que seja queimado. Você bebe o copo de veneno e espera o outro morrer. Então Deus pode te livrar desse sentimento. Querido, preste atenção. Vou falar para você agora como psicanalista. 95% dos casos de problemas cardíacos e de câncer, 95% dos casos de câncer e problema de coração é falta de perdão. Vai guardando. Você vai ter problema de coração, você vai ter problema de câncer. Tá? Um é você não perdoar. Outro é você estar mal e tentar mostrar para os outros que está bem. Não botar para fora.
Não, você não demonstrar, se você não procura alguém, conversa. Por isso que tem os profissionais da saúde psicológica aí. Bota para fora, você não está bem, fica guardando. Você vai ter problema de coração ou câncer. Você tem que pôr para fora. Entendeu? Todos que guardaram, 95%, e tenta mostrar que está bem. A falta de perdão é um câncer que vai literalmente te... Você quer entender uma coisa? Vou te dar uma dica aqui. Uma dica aqui. Você sabia que a depressão tem uma coisa boa? Tem uma coisa boa na depressão. Sabe o quê? Quem tem depressão não tem câncer. Quem tem depressão não tem câncer. Sabe por quê? Que a depressão é uma forma de você externalizar o que está sentindo. O cara fica no quarto, ele fica chorando, ele fica desanimado. Ele está externando o que está sentindo. Você tem que pôr para fora, cara. Se ficar guardando. Entendeu? Ah, a minha mãe fez isso comigo. Mas quando foi que ela fez isso comigo? Ah, foi na época do dilúvio, lá atrás, que a minha mãe fez. Até hoje. Você não tomou banho desde que sua mãe fez. Você está com o pé sujo da lama do dilúvio ainda. Mágoa. Olha, se vocês perdoarem, o Pai te perdoa. Se não perdoar, ele não te perdoa. Simples assim. Quando ele fala que não perdoa, você vai sofrer todas as consequências da falta de perdão. Você está magoado. Você não dorme. Você não alimenta direito. Você vai tomar banho. O outro está comendo, bebendo, dormindo igual um porco, igual um leitão. E você não consegue dormir. Por quê? Porque você não perdoa. Então ele não está falando de te mandar para o inferno. Se você perdoar, o Pai te perdoa. Se você não perdoar, o Pai não te perdoa. Então, se você perdoou, as consequências da falta de perdão vão ser tiradas da sua vida. Que você tem o evangelho dentro de você. Se você não perdoar, todas as consequências da falta de perdão vão te alcançar no meio do caminho. Bom, vocês queriam aí a oração do Pai Nosso, né? Está aí. Destrinchei. Eu falaria 1 hora dentro de cada Pai, depois nosso, santificado. Sobre cada palavra dessa eu falaria 1 hora. Mas acho que deu um bom resumo aí para você. Sim ou não? Vamos terminar esse culto assim, ó. Se coloque de pé. Você de casa, fica em pé comigo. Você que está em casa aí, para o que você está fazendo e fica em pé. Vamos terminar este culto assim. Siga-me, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Porque se vós perdoardes aos homens as suas ofensas, o Pai Celeste perdoará as suas. Porém, se vós não perdoar aos homens as suas ofensas, tampouco o Pai Celeste perdoará as suas ofensas. Deus nos abençoe em nome de Jesus.